Isso é um fato que a alimentação vegetal ela é superior. Isso é um fato que a alimentação vegetal ela é superior. Antes de existirem supermercados, antes de existirem rótulos, antes de existirem documentários tentando te convencer do que você deveria comer, existia uma pergunta muito simples: o que mantinha o ser humano vivo? O homem primitivo não comia por identidade, não comia por tendência ou ativismo, ele comia por sobrevivência pura, básica. A sobrevivência nunca foi um debate moral, sempre foi um debate biológico. Durante a maior parte da história humana, nossos ancestrais viveram como caçadores-coletores. Você ouviu isso na escola. Isso significa uma coisa muito clara: o corpo humano foi moldado num ambiente onde alimentos animais e vegetais coexistiam, mas onde densidade nutricional, energia acessível e aproveitamento metabólico faziam toda a diferença. O ser humano não evoluiu em laboratório, não evoluiu com suplementos no bolso, não evoluiu com cápsulas de B12, hambúrgueres de ervilha, ultraprocessados e bebidas vegetais fortificadas. Ele evoluiu em ecossistemas reais, caçando, coletando, disputando energia, aprendendo na prática o que mantinha ele forte, vivo e o que o enfraquecia. E é aqui que começa o problema. Na narrativa moderna vegana, porque quando alguém tenta vender a ideia de que o veganismo seria a expressão mais natural biológica e eles fazem isso, essa pessoa ignora o ponto mais básico de todos: a nossa estrutura biológica não foi construída como a de um coelho. Nossos mecanismos adaptativos não contam uma história vegana. Olhe para a lógica evolutiva. Um animal herbívoro de verdade precisa de adaptações muito específicas, um trato gastrointestinal altamente fermentativo, dentições especializadas para moagem intensa de fibras e uma fisiologia capaz de extrair de plantas pobres em energia tudo o que ele precisa para sobreviver. E nós não temos isso. Nós também não somos carnívoros obrigatórios, porque temos adaptações claras para consumir tubérculos, frutos, algum tipo de amido. Inclusive, há evidências genéticas de adaptações à digestão de amido em algumas populações humanas, como o aumento de cópias do gene ligado à amilase salivar. Mas isso não enfraquece o argumento, na verdade só fortalece, porque o que a biologia humana mostra não é herbívora, é onívora adaptável, com forte relevância histórica em alimentos altamente nutricionais, densos energeticamente. A nossa arcada dentária não é de um ruminante, nosso intestino não é de um herbívoro fermentador, o nosso cérebro não cresceu em cima de folhas. Então, o primeiro ponto precisa ficar claro: o ser humano pode comer vegetais, mas não foi desenhado como um animal que depende exclusivamente deles para prosperar. E é aqui que a incoerência da narrativa vegana começa a ganhar força. Eles confundem o argumento de que plantas são comestíveis com plantas são suficientes, e não são. Pegam uma verdade parcial de que seres humanos conseguem consumir muitos vegetais e transformam isso numa conclusão muito maior e menos sólida, a de que uma dieta exclusivamente vegetal seria a forma biologicamente mais coerente de alimentar a espécie. E não é, porque ser capaz de ingerir não é a mesma coisa de que ser plenamente sustentado, sem correções artificiais. E é aqui que o veganismo começa a perder força biológica, porque se essas dietas fossem naturalmente autossuficientes para a espécie humana, ela não exigiria suplementação obrigatória de vitamina B12 para se manter em pé. E esse não é só um detalhe secundário, esse é um dos pontos mais fortes de toda a discussão, porque dietas veganas estritas não fornecem fontes confiáveis de B12 biologicamente ativa sem fortificação ou suplementação, e o risco de deficiência aumenta sem isso. Então a pergunta certa não é: dá para fazer veganismo? A pergunta certa é: por que uma dieta que se diz natural para a espécie humana precisa de intervenções tecnológicas obrigatórias para corrigir sua própria base?
Existe uma diferença clara entre sobreviver e prosperar com uma dieta. Muita gente confunde essas duas coisas. Sobreviver com uma dieta não significa prosperar com ela biologicamente. Dá para manter alguns marcadores por um tempo? Sim, em alguns casos. Claro, dá para construir uma dieta vegana planejada, com suplementação e cuidado especial para B12, ferro, zinco, cálcio, iodo, vitamina D, ômega 3 de cadeia curta. Também dá, mas veja o que isso revela. Não revela superioridade biológica, revela dependência de engenharia nutricional. A dieta não fecha sozinha, ela precisa ser corrigida, e quando você compara isso com alimentos animais densos em nutrientes, proteínas animais, tendem, em média, na grande maioria das vezes, a apresentar uma maior digestibilidade e um melhor perfil de aminoácidos essenciais do que muitas proteínas vegetais. Métricas com dados mostram isso de forma consistente, ou seja, não é que a proteína vegetal seja inexistente, é que em média ela entrega menos eficiência biológica por unidade consumida e costuma exigir uma combinação muito maior e um volume necessário muito mais amplo para se atingir resultados equivalentes ao que uma dieta de origem animal traria. A soja não é a resposta que tentaram te vender, ou melhor, que empurraram em você goela abaixo. Agora vamos falar de soja, porque toda vez que alguém tenta defender o veganismo como se ele fosse biologicamente suficiente, a soja aparece como carta na manga, quase como se ela resolvesse tudo, mas não resolve. Primeiro, vamos tirar a fantasia da frente. A soja não é carne vegetal, não é o equivalente natural do ovo, e não é uma versão botânica da proteína animal. Ela é uma leguminosa e no mundo moderno virou um dos pilares da indústria de dieta baseada em plantas. Não porque seja biologicamente superior, mas porque é funcionalmente útil para sua formulação barata em larga escala e fácil de industrializar. Em mercados como os Estados Unidos, a maior parte da soja cultivada hoje vem de semente geneticamente modificada, principalmente tolerantes a herbicidas. Mas o ponto central nem é esse, o ponto central é nutricional. Mesmo sendo uma das melhores proteínas vegetais disponíveis, a soja ainda não ocupa o mesmo patamar médio de qualidade biológica de alimentos de origem animal, como carne, ovos, laticínios. Estudos sobre qualidade proteica mostram que produtos de soja ficam em média abaixo das piores proteínas animais em digestibilidade e oferta de aminoácidos essenciais. Então não faz sentido tratar soja como se fosse uma substância perfeita. É uma alternativa industrial, não um equivalente biológico. Ainda existe outro detalhe que quase nunca aparece nas propagandas. A soja carrega fatores antinutricionais reais, como fitatos, inibidores de tripsina, que reduzem a digestibilidade proteica e interferem na absorção mineral, exigindo processamento para melhor ser aproveitada. Ou seja, se um alimento precisa ser intensamente processado para se aproximar do que a carne e ovos já entregam naturalmente, isso não prova superioridade, isso prova limitação. Carne e ovos não precisam ser corrigidos para entregar proteína de alta densidade nutricional. A soja precisa, e precisa ser muito processada. É muito comum, às vezes, você ouvir de uma pessoa que está fazendo dieta, começou uma dieta nova, que o nutricionista passou para ela, mistura 200 gramas de sei lá o que com sei lá o que e salada à vontade. E aqui venho trazer uma questão. Nem todo vegetal é nutricionalmente inocente. Agora entra um ponto que quase nunca aparece, quando vendem a alimentação vegetal como se ela fosse automaticamente superior. Nem todo vegetal é nutricionalmente neutro, e nem todo alimento comestível é, por isso, metabolicamente ideal. Plantas não podem fugir, não podem correr, então elas desenvolveram outro mecanismo de defesa, química. Fitatos, oxalatos, lecitinas, taninos, saponinos, inibidores enzimáticos. Essas
São as formas de defesa do vegetal. Esses compostos não surgiram para te nutrir, surgiram como parte da fisiologia desses vegetais em defesa própria da planta. E a literatura descreve, sim, que muitos deles podem reduzir a biodisponibilidade mineral e interferir na digestibilidade de nutrientes em diferentes contextos. Fitato. O fitato tem alta afinidade por minerais como ferro, zinco, cálcio e magnésio. Então, o alimento até pode conter o mineral no papel, mas isso não significa que esse mineral vai chegar até você com a mesma eficiência. Oxalatos. O oxalato pode se ligar a minerais, especialmente o cálcio, reduzindo a absorção e, em certos contextos, ainda se relaciona a maior risco de cristais de cálcio renal em indivíduos suscetíveis, lecitinas e inibidores enzimáticos. Em várias leguminosas, esses compostos precisam ser reduzidos por demolho, cozimento, fermentação ou germinação para melhorar a tolerância e a digestibilidade. Esse é um ponto que mais incomoda. Quando alguém responde, mas dá para reduzir antinutrientes com preparo adequado, a própria resposta revela o problema, porque se precisa de várias etapas para reduzir os fatores que atrapalham a digestão e a absorção, isso mostra que esses fatores existem de fato. Então o ponto não é negar o preparo, o ponto é dizer com clareza, se um alimento precisa ser processado para deixar de competir com a sua própria nutrição, ele não pode ser tratado como uma forma mais biologicamente perfeita de alimentar a espécie. O mito do arroz com feijão como refeição perfeita. Agora vamos tocar em um dos maiores dogmas nutricionais do Brasil. O famoso arroz com feijão, durante décadas, te venderam isso como uma combinação perfeita, como se ela fosse uma refeição completa, equilibrada e quase intocável. Mas a pergunta correta nunca foi se ela é tradicional, a pergunta é, ela de fato é nutricionalmente suficiente e biologicamente ideal? O arroz branco cozido é predominantemente amido, açúcar. Ele fornece principalmente carboidratos com pouca fibra, micronutrientes modestos e proteína de baixa porção. Dados da composição mostram cerca de 28 gramas de carboidrato, 2,7 gramas de proteína a cada 100 gramas de arroz branco cozido. Então ele não é um superalimento. É antes de tudo uma base energética, é açúcar. O feijão tem um pouco mais de proteína e um pouco mais de fibras e alguns minerais, mas traz também uma limitação que quase nunca aparece no discurso popular. E uma delas é a rafinose e outros oligosacarídeos da família RFO que humanos não produzem a alfa-galactosidase suficiente para quebrá-los bem no intestino delgado. Então eles chegam no colo e fermentam e podem gerar gases, distensão, desconforto. O ferro. Quando falam do feijão, adoram citar o ferro, mas quase nunca explicam um detalhe que muda tudo. O ferro do feijão não é o ferro M. Ele apresenta menor biodisponibilidade que o ferro M de carnes, aves e peixes, e a absorção ainda pode ser reduzida por fitatos. A proteína completa arroz com feijão contribui para complementar aminoácidos, mas isso está longe de colocá-lo no mesmo patamar biológico de ovos, carne, peixes e laticínios, que já carregam a proteína de alta qualidade em sua composição, apresentando a melhor digestibilidade média. Então o problema não é comer o arroz com feijão. O problema é transformar uma combinação tradicional em um dogma nutricional. O pão que Jesus dividiu com seus discípulos na Santa Ceia é completamente diferente do pão que você compra no mercado hoje em dia. Então vamos agora falar do trigo, e principalmente do que fizeram com ele. Porque quando muita gente pensa em pão, imagina aquele alimento antigo, simples, de farinha, água, tempo e fermentação. Em comparações modernas, pães industriais podem trazer mais ingredientes, mais açúcar e mais aditivos do que versões artesanais e caseiras. Esse é o primeiro ponto que quase ninguém fala. O problema não é só o trigo, é o pacote moderno como um
todo em torno dele. Hoje, uma parte relevante dos pães e derivados de trigo foi desenhada não para nutrir melhor, mas para durar mais tempo na prateleira, ter textura mais estável, padronização industrial e um maior apelo comercial. E quando esse processo entra em cena, entram também emulsificantes, conservantes, estabilizantes e outros aditivos que a literatura vem associando em certos contextos a alterações na microbiota, piora da barreira intestinal e inflamação de baixo grau crônica. O pão antigo não era o mesmo produto de hoje em dia. A fermentação natural longa pode reduzir compostos pró-inflamatórios, degradar parte de compostos problemáticos, reduzir o fitato e melhorar a digestibilidade e a biodisponibilidade dos nutrientes contidos ali. O glúten. O glúten não é uma toxina universal para toda espécie humana, mas também não é um problema imaginário. Ele é o gatilho central de doença celíaca em indivíduos geneticamente suscetíveis e pode participar de quadros de sensibilidade ao glúten aos não celíacos também. O trigo moderno virou um alimento de exposição frequente, altamente repetitiva, muitas vezes ultraprocessado, e amplia o número de pessoas que percebem desconforto, distensão, má digestão ou piora nos quadros inflamatórios de forma geral. Os estudos pró-veganismo não aguentam uma análise séria. Agora vamos tocar num ponto que quase sempre é negligenciado quando o assunto é veganismo: a qualidade da evidência. Porque uma coisa é ter um estudo, outra coisa é ter um estudo que realmente prova alguma coisa. A maior parte do argumento vem de estudos observacionais. Muitos argumentos usados para defender a dieta à base de planta vêm de estudos observacionais. Eles observam padrões e associam comportamentos a desfechos, mas associação não é causalidade. Revisões sobre dietas vegetarianas veganas reconhecem limitações metodológicas e heterogeneidade de dados. Se o grupo que come menos carne também fuma menos, bebe menos, faz mais exercícios físicos, tem maior escolaridade e procura mais serviços de saúde, como provar que o resultado veio da ausência do consumo de carne e não do pacote comportamental por inteiro? Esse problema é reconhecido como uma falha do dado. O veganismo não é a expressão natural da biologia humana. Depois de tudo isso, a pergunta deixa de ser emocional, passa a ser biológica. O que exatamente o veganismo representa? Uma descoberta evolutiva da espécie humana ou uma construção moderna tentando corrigir com tecnologia e suplementação algo que a fisiologia humana não sustenta sozinha? Porque quando você junta todas as peças, o padrão aparece. O ser humano não surgiu como herbívoro. Nossa trajetória evolutiva foi marcada por caça, coleta, uso de alimentos animais e vegetais integrais em contextos reais de sobrevivência. Nós não chegamos até aqui com uma cápsula de B12 no bolso, não chegamos até aqui com hambúrguer vegetal ultraprocessado, proteína isolada de ervilha ou soja texturizada tentando imitar carne. Chegamos até aqui com o corpo moldado por alimentos densos nutricionalmente, por biodisponibilidade real, por eficiência metabólica, e é exatamente isso que o veganismo moderno tenta contornar. A dieta vegana não se sustenta sozinha. Uma dieta vegana estrita pode ser montada, mas isso não é o mesmo que dizer que ela é a forma mais natural, completa ou biologicamente coerente de alimentar a espécie humana. Porque se fosse, não dependeria de suplemento obrigatório, não dependeria de vitamina B12 obrigatória. Isso não é só sobre sobreviver, é sobre prosperar. A literatura mostra que dietas à base de planta, especialmente veganas, exigem atenção especial para B12, para vitamina D, cálcio, ferro, zinco, iodo, DHA e EPA. Então o debate nunca foi só sobre dar certo. O debate é: quanto de engenharia nutricional é necessário para manter o funcionamento de algo que tentam vender como natural? O que o veganismo moderno realmente é, no fundo, o veganismo moderno não é uma volta à natureza. É o contrário, é uma estratégia alimentar moderna.
dependente de fortificação, suplementação, processamento industrial e formulação tecnológica. Você pode fazer uma escolha ética, você pode fazer uma escolha ideológica, você pode fazer uma escolha ambiental, mas isso não muda a anatomia humana, não muda o trato digestivo, não muda a necessidade de B12 e não muda o fato de que proteínas animais em todos os casos continuam entregando maior qualidade biológica do que qualquer proteína vegetal. Então o problema não é alguém escolher o veganismo, o problema é vender isso como uma escolha, como se ela fosse a expressão mais natural da biologia humana, e não é. O homem primitivo não comia para defender uma tese. Ele comia para existir, para se mover, para reproduzir, para pensar, para sobreviver num ambiente hostil. E a biologia que ele deixou em nós ainda está aqui. Então a pergunta final não é: dá para viver sem carne? A pergunta final é, de fato, isso respeita a fisiologia humana ou exige que a fisiologia seja constantemente corrigida para se adaptar a uma ideia? A natureza nunca desenhou o ser humano para depender de suplemento obrigatório. Isso não é evolução, é adaptação artificial.